Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de quase sempre, falando mais uma vez aqui do litoral de Santa Catarina, ficar aqui por umas semaninhas, curtir a praia. E hoje, como co-host, mais uma vez, temos o Rafael Lima. Rafa, como que você tá? Tá falando de onde? Tô de Vinha de São Paulo, possivelmente ainda me recuperando de um Covid, não veio ainda o teste positivo, mas QIs estão danificados hoje, cara, tá meio complicado aqui. E, bom, o nosso convidado de hoje é o Giovanni Telli. O Giovanni é advogado do mercado financeiro com atuação no internacional, unindo proteção patrimonial e financeira por meio de criptomoedas e offshore. Atualmente, ele mora em Dubai, onde é chefe do jurídico da Yellow Crypto, um fundo de criptomoedas localizado nos próprios Emirados Árabes. Giovanni, prazer ter você aqui mais uma vez. Para quem não sabe, esse foi o episódio secreto, né, o episódio perdido aí do Contra o Vento Podcast. No episódio lá do Gustavo, a gente falou do episódio do Giovanni, que a gente já falou de Emirados e tal, e no final das contas o episódio nunca foi ao ar. Teve gente até perguntando que episódio foi esse, mas o áudio tinha sido corrompido da última vez que a gente tentou gravar junto, e agora estamos aí no ar também, né? Então, previsões, só que agora a gente tem a certeza da eleição, então pelo caminho, né, já do futuro. Exato. Bom, Giovanni, prazer ter você aqui com a gente, cara. Como que você tá? Tá falando de onde? Beleza, pessoal? Salve, muito boa tarde para todo mundo. Minhas apresentações já feitas ali pelo Francisco. Meu nome é Giovanni Telli, sou advogado do mercado financeiro, especialista na atuação de criptomoedas, e eu faço então a parte de junção da blindagem patrimonial com a blindagem financeira. Offshores para empresas, sistemas de pagamento em criptoativos e tudo que a gente tem mais moderno na Web3. Estamos aqui diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde fica o nosso escritório aqui da Yellow Crypto, certo? E vou deixar... a versão de áudio do podcast, ele acabou de mostrar ali os arranha-céus atrás na janela dele. Então, vamos iniciar aqui o podcast. Eu acredito que mais para frente a gente vai ter um próprio só para falar sobre países e a gente vai ter o próprio de Dubai. Vamos startar então esse aqui falando sobre uma abrangência entre as questões de offshore, holdings patrimoniais e tudo que a gente tem de mais proteção para esse momento, especialmente que o Brasil vive. Exato. Só antes da gente entrar rapidinho nesse tema, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os convidados, para as pessoas também que estão começando na carreira, estão querendo entrar em diferentes carreiras aí. Cara, como que você entrou nesse ramo de lidar com o mercado financeiro, de lidar com proteção patrimonial, com offshores e tudo mais? Conta um pouquinho qual que foi a sua jornada até aí. Bom, eu sou advogado tributarista de formação, né? Eu tive a minha especialidade já feita nessa área, já fazendo até mesmo a própria OAB em tributário, né? Porque eu ainda estava na faculdade, né? Eu já tive muito interesse por essa área. Só que justamente tendo o viés libertário, tendo a consciência política do estudo do nosso país, eu comecei a observar as leis que nós tínhamos, inclusive no próprio Código do Tributário Nacional, tá? Sobre um outro viés, vendo que existiam impedimentos legislativos no país para que ele fosse um país realmente livre concorrência, que houvesse, então, uma prosperidade empresarial nele. A exemplo do que eu estou falando, tá, pessoal, um dos códigos, vamos dizer assim, uma das leis mais contraditórias do Código Tributário Nacional que a gente tem é sobre a questão do ICMS, porque ela diz que o ICMS deve ser feito, né, qualquer alteração, seja para mais ou para menos, né, pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional da Fazenda do Brasil, que precisa todos os estados se reunirem para um deles, se quiser diminuir a alíquota do ICMS sobre determinado produto, precisa da autorização de todos os outros. E que nome o Código Tributário Nacional dá isso? Evitar guerra fiscal. E o que é essa guerra fiscal? Livre concorrência. Então, a gente vê que existem certas configurações na lei do Brasil que impedem com que empresas se desenvolvam da maneira correta. Desde esse momento, eu comecei a observar que não era
me limitando ao Brasil que eu queria trabalhar. E aí, em 2019 ainda, né, a Yellow Crypto foi fundada, o Gustavo Lopes, que já fez um podcast com vocês, que é o nosso CEO, já participou contando um pouco da história da Yellow, sobre todo o nosso surgimento, e veio o convite para que eu começasse a advogar nessa área. Só que mesmo em 2019, quando surgiram as primeiras informações, né, instruções normativas da Receita Federal sobre criptomoedas, eu já tinha percebido de que o Bitcoin não seria bem-vindo no Brasil, até pelo nosso cenário político. Dado, então, esse momento, eu comecei a me especializar na legislação internacional, né, sobre as questões de offshore, holdings, trustees e todos os demais instrumentos que a gente possui para conseguir domiciliar de forma legal e sustentável uma boa empresa, né? Hoje em dia, a gente possui muitos segmentos, não só as criptomoedas, que não são bem-vindos em alguns países, né? Então, por exemplo, o Brasil não é regulado para questões de criptoativos e a regulação que vem aí para o Senado e a Câmara demonstram que não vão ser boas leis, certo? Vão provavelmente impedir o bom funcionamento do setor no Brasil, né? Não vão ser regulações amigáveis, e existem outros tipos de segmentos, né, que são proibidos no Brasil, como a questão de gambling no geral, né, tudo que envolve aposta esportiva, tudo que envolve, entre aspas, jogos de azar, são proibidos no Brasil. Então, para você exercer uma empresa desse tipo, você tem que migrar ela para um país que aceite o seu negócio. E foi aí, então, lá em 2019, que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a me desenvolver nessa área internacional. Até então, em 2021, que foi quando a gente migrou a parte da gestora da Yellow Crypto, tá? Aqui para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É um dos poucos países do mundo que é regulado a questão de criptomoedas, né? Então, foi quando a gente passou a ter o fundo da Yellow aqui e uma presença mais constante aqui nos Emirados, que é onde a gente mora. Maneiro. A gente chegou até a conversar dos Emirados, a questão lá das zonas econômicas especiais, que no DMCC já tem regulação e tudo mais. Para quem quiser ouvir essa parte, confira o podcast também que a gente falou junto com o Gustavo. Mas, legal, cara, a gente pode então, acho que já entrar, deu uma bela transição já para o próprio tema de offshores, né? Acho que, para começar, antes a gente falar de como funciona a tributação, de abertura, de custos, etc., cara, quais são os perfis, assim, de pessoas para quem uma offshore vai fazer sentido se ela está morando no Brasil? Então, se uma pessoa ela deseja realizar uma offshore, ela morar no Brasil não é um impeditivo, já que a gente possui, temos, né, na própria legislação, vários tipos de enquadramento tributários e contábeis que são possíveis do empresário ter uma empresa fora do Brasil normalmente, né, e apenas realizar a tributação, né, o recolhimento do imposto de forma correta. Mas ainda assim, mesmo nesse cenário, é muito mais favorável do que você ter uma empresa no Brasil. Até porque, em vários casos, como citamos, né, é impossível você ter, dentro da lei, uma empresa diretamente no Brasil. Então, uma empresa de gambling, uma empresa de aposta esportiva, uma empresa de poker, coisas do tipo, você pode ter legalmente fora do Brasil, as pessoas prestarem o serviço normalmente lá, né, elas terem a prestação daquele serviço lá fora, e você ainda assim ter a sua residência fiscal como empresário no Brasil, fazendo todo o recolhimento de forma adequada, né? Então, não é um impeditivo. Offshores em si, muita gente acredita que é algo novo, mas é algo secular, para não dizer outra palavra, né? Algo que a gente já tem há centenas de anos, desde a época das grandes navegações, né? Algo que já existe há muito tempo, né? E nada mais é do que o termo offshore vem de fora da costa, né? Você domiciliar uma empresa fora do seu local de residência. Então, uma offshore, tá, pessoal? É basicamente qualquer tipo de empresa que você possa ter fora do Brasil. Comumente, a gente acaba citando offshore para necessariamente dizer uma empresa, seja uma empresa que possui uma atividade comercial ativa. Porque holdings, por exemplo, são empresas que a única função delas é possuir bens. Então, é uma estrutura de proteção patrimonial e, às vezes, até de sucessão familiar, mas a holding não necessariamente tem um negócio ativo, ela apenas abrange bens. Então, quando a gente cita offshores, é mais provável o entendimento do termo em relação a empresas em funcionamento que funcionam, né, possuem a sua domiciliação em outros países. Aqui é importante fazer essa distinção mesmo, porque muita gente confunde, às vezes, a questão de conta offshore e de empresa offshore.
Na conta offshore, morando no Brasil, ela não vai te dar nenhum benefício tributário, legalmente. Você, morando no Brasil, você tem que declarar contas que você tem em qualquer lugar do mundo. Não importa se está na Geórgia, no Uruguai, no Panamá, enfim, se está na sua pessoa física, aberta no nome ali, você deveria declarar no imposto de renda. Já com a empresa é diferente, porque a empresa vai ter uma tributação separada por ser uma personalidade jurídica diferente. Mas, então, que tipo de pessoa consegue aí ter uma empresa ativa, digamos, para prestação de serviços ou alguma coisa assim, offshore, e que tipo de pessoa consegue ter uma holding mesmo, assim, quanto de capital é necessário, ou quanto tem que estar ganhando de renda, ou não sei. Quais são os requisitos gerais, assim, para geralmente se encaixar pela sua experiência? São perfis totalmente diferentes, né? A gente tem, por um lado, os empresários que buscam maior ativamente o chimarrão ali, né? É chimarrão tererê que você tá dessa vez. É o tererê, né? A gente tem como maior procura de offshores, né, para os empresários hoje do digital, porque qual é a grande questão? É possível você fazer offshore de qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de segmento, só que alguns você não vai conseguir por causa da legislação, tá? Negócios que necessariamente devem ser domiciliados no Brasil, então no máximo você vai conseguir uma filial, tá? Uma representatividade fora do país, mas existem outros tipos de negócios que podem sim funcionar de fora do Brasil, e principalmente por causa da era digital que vivemos, tá? Vários tipos de serviços são digitalizáveis ou totalmente digitais, eles podem funcionar normalmente de fora do país, né? E nesses anos de funcionamento que temos, né, trabalhando com isso, eu já vi casos de vários tipos de empreendedores que não moravam mais no Brasil ou estavam de saída do Brasil, e o tipo de cliente que ele tinha, na maioria das vezes, era de outro país. Então, assim, se você está saindo do Brasil, e se a sua clientela mora nos Estados Unidos ou mora na Europa, por que a sua empresa é no Brasil? Isso é um enquadramento tributário péssimo. Não é bom para a sua empresa nem para seus clientes, entendeu? Então, realizar uma offshore é excelente para esse tipo de empreendedor. Mas mesmo que o público dele seja brasileiro, ainda assim, na grande maioria dos casos, vale muito a pena ele fazer uma empresa offshore, tá? Mesmo que ele vá recolher um imposto, mesmo que ele vá ter ali um tipo de recolhimento tributário, ainda assim vai ser muito mais favorável ele fazer fora do Brasil. Isso a gente está falando nos casos que são favoráveis. Tecnicamente, existem os casos que são obrigatórios, que é como a gente estava citando, o tipo de empresa que não pode funcionar dentro do Brasil, tá? Para quem não sabe, né, é muito citado no mercado financeiro opções binárias, mas opções binárias é considerado um tipo de jogo de azar, certo? É considerado um tipo de jogo de azar porque se enquadra como uma aposta de mercado. Então, opções binárias também, legalmente, não podem funcionar dentro do Brasil. Se você quer construir algum tipo de empresa que não possui, certo, uma personalidade, não possui uma atividade que seja regulada ou permitida no Brasil, é recomendado que você construa ela em outro território, certo, que tenha a regulação e que tenha ali a permissibilidade por lei para que o seu negócio funcione. E aqui eu dou exemplo, tá, de dois grandes sites que os brasileiros adoram, né, usam muito em ordem de anterioridade, que o primeiro deles, por exemplo, foi o PokerStars. Muita gente ainda joga poker no Brasil, muita gente gosta de poker, mas não é uma atividade que você consegue regular de certa forma no Brasil. Então, todo mundo que usa PokerStars, né, pokerstars.net ou .com, não me lembro qual é o final do domínio deles, mas não fica no Brasil. As pessoas, os brasileiros que usam esse serviço, usam ele no exterior. E lá no advisor, embaixo do site, lá tem escrito que não é um serviço que funciona no Brasil. A pessoa que utiliza está considerando que ela está utilizando aquele serviço no exterior. A mesma coisa é para vários tipos de apostas esportivas, em futebol, em Fórmula 1, vários tipos, né? Virou uma febre no Brasil a aposta esportiva, né? Nos últimos 2, 3 anos, mas a grande maioria desses negócios, eles funcionam fora do Brasil e você utiliza aquele serviço lá fora. Os que funcionam dentro do Brasil estão funcionando de maneira indevida e até mesmo ilegal, porque, mais uma vez, não só não é regulado, como é proibido no Brasil tudo que envolve jogos de azar. Tem site até que bloqueia o IP, se tu tem um IP de um país que proíbe, você não consegue entrar, tem que usar VPN, coisa assim, bem nisso mesmo. Falando nisso de poker, de apostas, eu tenho um grande público nisso. Tem muita gente que me segue que é da área de
que é da área de poker ou de jogos de maneira geral, mas de poker tem muito jogador. A gente já atendeu jogador de poker na Set, né? Já atendeu o cliente jogador de poker, já atendeu E agora de tá tendo muito apostador também. já fiz tudo. Eu tenho muito apostador entre o meu... Nossa, meu Covid, uau. Oi, voltando. O STF tá cancelando minha voz aqui, tá? Tá um negócio difícil. Mas eu tenho muito apostador também, e a galera tá começando a somar uns patrimônios com esse negócio de aposta e começando a ficar tipo, cara, como é que eu trago, como é que eu declaro, como é que eu faço, o que que eu... E vai ter que ser internacional, gente. Mas também a vantagem para eles vocês têm esse problema? Sim, mas se vocês estão dando certo nesse nível, talvez vocês não precisem mais estar no Brasil. Então... Mas, cara, vai ser um problema isso aí. E a legislação, aliás, falando um pouco do meu lado do negócio de Brasília e tudo mais, tá vindo legislação para poker e jogos? Sim, vai ser um lixo. Garanto para vocês que a legislação que vai vir nisso vai ser a mais absoluta porcaria destilada. Porque a legislação de jogos veio basicamente uma cartelização de cassinos, então não vai ser um mercado, esqueçam. E a de poker, os caras ainda estão muito confusos sobre o que está acontecendo lá, estavam querendo colocar... É muito difícil explicar para Brasília que poker não é um jogo de azar, é um jogo de habilidade. E os caras ficam meio, como assim? Pode vir qualquer cartinha, que porra é essa? Então é um negócio um pouco surreal para Brasília. Então, assim, quem está nesse meio, se você está nesse meio de apostas, poker, etc., mano, vai estudando isso aqui, porque você vai precisar disso. Não ache que a legislação vai te salvar. Eu ia citar rifa também, né, Rafael? Você estava falando, começou a falar de Brasil, eu lembrei, outro ramo que é fortíssimo hoje no Brasil, né, questão de rifa, e infelizmente, do ponto de vista, né, legislativo, também é enquadrado como isso. A gente sabe que do ponto de vista libertário, do ponto de vista da ética moral, não tem nada de errado. Ou seja, o que muitos empresários fazem? Compram algo como um celular, ou compram algo como um carro, e às vezes fazem uma modificação, uma personalização no máximo, né, e rifam aquilo. Do ponto de vista negocial, né, do ponto de vista ético, não tem nenhum problema, não tem nada de errado, pois você está pegando um produto que é lícito, comprando com dinheiro lícito e colocando aquilo para uma espécie de sorteio, mas do ponto de vista legislativo, isso é proibido. A gente sabe que, sendo muito direto aqui, existe um monopólio da Caixa Econômica Federal do Brasil sobre qualquer tipo de coisa considerada, de aspas, sorteio, por causa da Mega Sena e outros negócios que são privados do governo, e por conta disso existe um interesse legislativo do Brasil não abranger para outros, não liberar isso, né, para a concorrência, por assim dizer. Então, rifa, qualquer tipo de rifa, seja rifa automobilística, rifa de eletrônicos, qualquer coisa do tipo, também não é permitido funcionar no Brasil. E eu já vi muitos casos, né? Eu já atendi muito cliente que já tinha muito dinheiro, já tinha nome no mercado tempo e não sabia disso, né? Às vezes não é orientado de forma correta, ou então a assessoria que ele tem no momento deseja simplesmente ocultar isso dele para que ele continue ali realizando essa lucratividade, né? Mas se você é um empresário que lida com rifa, se você é um empresário que lida com sorteios e coisas do tipo, por favor, procure uma assessoria especializada. Você precisa migrar o seu serviço, ele não pode funcionar no Brasil. Senão, infelizmente, você vai ser enquadrado com crimes, às vezes, que nada tem a ver, de fato, com o seu negócio, mas como lavagem de dinheiro e outras coisas do tipo, que o Ministério Público e a polícia enquadram imediatamente quando observam um grande empresário lidando com isso. Tá? A gente tem vários casos no Brasil disso nos últimos anos. Tem acontecido direto. Eu adoro que isso aí é legal e ninguém não sabe não, mas muita gente não sabe. Isso me lembra daquela do Zeca Pagodinho, né, que tava entrevistando ele, falando sobre a vida dele e tal, que ele falava que ele pegava o dinheiro do bicho, fazer tal coisa, tal, de jogo do bicho e tal. Aí perguntaram pra ele, pô, então você é a favor da legalização? Aí ele respondeu, ué, é legal? Não sabia. Clássico esse. Clássica essa aí, sempre me lembra esse negócio de rifa aí. Mas, beleza, então, a gente tem um perfil legal. Para quem, então, está prestando serviços, se você é do digital, se você presta serviços internacionalmente, já dá para encaixar uma empresa ativa aí muito boa. Se você está num mercado que é ilegal no Brasil, que não tem regulação e tudo mais também. Agora, e para o caso da pessoa que está no modelo de holding, para a pessoa que tem um patrimônio e tudo mais, quando que vale a pena? Então, se uma pessoa ela tem um patrimônio considerável, primeiro é importante ver qual o estilo de vida dessa pessoa. Se, por exemplo, ele tem muito patrimônio, mas como é que você realiza esse patrimônio? Você, por exemplo, gosta de comprar e vender imóveis, né, de maneira constante, você tem uma atividade que é típica comercial.
então sua solução vai ser uma. Mas agora, se você possui poucos patrimônios físicos, né, e possui, por exemplo, uma quantidade de dinheiro já líquido, né, às vezes na poupança, infelizmente, muita gente ainda acredita na poupança, né, que perde todos os anos para a inflação, a desvalorização é muito grande. Mas se você, então, tem um patrimônio mais líquido, é muito recomendável para você uma trustee, que é um instrumento financeiro que depois a gente pode citar, ou uma holding, então, patrimonial, certo? Que ela pode ser, sim, realizada fora do Brasil. Que uma holding nada mais é do que uma empresa que tem como função deter bens, possuir bens, né? Ou seja, você tira da sua pessoa física e migra para uma pessoa jurídica própria para abarcar isso. Né? E isso é muito comum, né, e uma cultura muito utilizada nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ele possui um imposto sobre causa-mortes, né, um imposto sobre transmissão de bens extremamente oneroso, né, caríssimo. Então, assim, pessoas morrem, empresas não. Então, o que costumam fazer nos Estados Unidos, né, isso é uma cultura muito mais forte lá, depois que o empresário já chega a um certo nível de patrimônio, ele começa a construir uma holding para si e a sua família, colocando então os imóveis e todos os bens para dentro dessa holding, para quando ele vier a falecer, aquilo conseguir ser de maneira correta, sucedido para a sua família, né? Isso é uma coisa não só do ponto de vista econômico, tributário, mas também até para uma agilidade na divisão dos bens, né? Porque a primeira coisa que acontece quando um empresário morre no Brasil e ele deixa bens em pessoa física, né, é que vai ser acionado ali o imposto do ITCMD. Todos os bens são imediatamente congelados e a família, às vezes, que não tem dinheiro, né, por exemplo, era um patriarca muito rico, era um empresário muito rico, mas os dependentes deles, né, os sucessores, não possuem nem perto dessa quantia financeira. E aí, às vezes, para desbloquear o inventário dele, precisa de uma quantia, né, tão onerosa que a empresa, né, a família, às vezes, vai ter que solicitar judicialmente que seja liquidado parte do patrimônio para pagar aqueles bens, ou então pedir empréstimos para conhecidos para conseguir pagar aquele TCMD e se iniciar, então, a partilha, né, se iniciar o inventário, que também é algo que, dependendo da quantidade de bens, o tamanho da família, da quantidade de herdeiros, é uma coisa que demora anos, tá bom, gente? Eu mesmo, na época que eu não era formado em direito, né, eu era estagiário de direito, eu trabalhei muito tempo em cartório, eu já vi diversos processos, tá, na casa de mais de décadas, processos com 10, 12 anos de inventário. Isso não é uma coisa absurda, isso é uma coisa comum no Brasil, infelizmente, tá? É muito mais comum do que as pessoas imaginam, inventários, partilhas de bens que demoram mais de 10 anos. Não, com certeza. A gente chegou até a falar sobre isso no podcast que a gente fez lá com o pessoal da REN Advogados, que a gente falou especificamente sobre holding brasileira, né, que é uma estrutura que faz bastante sentido para quem tem imóveis no Brasil, para quem tem ações brasileiras e tal, que a nível fiscal é realmente geralmente a melhor opção. Mas aí para quem tem ativos no exterior, né, ações no exterior, bonds, fundos, mesmo imóveis no exterior ou criptos também, né, aí a opção offshore geralmente faz muito mais sentido, né, do que a holding brasileira. E uma forma que a gente geralmente costuma assim, descrever para os nossos clientes também em relação a de quando vale a pena a nível financeiro, né, é fazer a conta. Cara, qual vai ser o custo que tu vai ter para uma offshore? Aí vai depender da jurisdição, pode ser desde menos de $1.000 por ano para até mais de $10.000 por ano, né? Tem que ver onde que você vai abrir. Mas você consegue economizar em imposto de ganho de capital ou imposto sobre os rendimentos do seu capital? Você consegue economizar isso do valor que você vai ter de manutenção dessa empresa? Se sim, já financeiramente fecha a conta, já vai abrir agora, nem levando em conta a questão de herança, de proteção patrimonial, só a nível de cálculo financeiro. Se não, aí você tem que levar esses outros fatores em conta. Eu estou próximo, talvez, de fazer uma herança, tem alguma coisa para pensar nesse sentido, eu estou com um medo de algum processo em breve, ou enfim, eu quero ter essa proteção já, né, para daí fazer as contas mais ou menos. Né? Mas isso é geralmente outro ângulo que a gente explora. E agora no Brasil você tem que também calcular a possibilidade de taxação futura, né? Porque estamos num governo em que você é o alvo. Então, se você tem patrimônio, se tem renda, se tem um depósito, você é um alvo. Simples. Então, assim, agora pode ser que vai valer, pode ser que não sei o quê. Cara, começa a calcular isso. Começa a calcular, talvez, eu tenho propriedades, pode ser que
crie-se algum imposto em cima delas para, de alguma forma, punir você por isso, para de alguma forma dizer, não, mas você não está usando, você não blá blá blá, ir para cima de você, ou especialmente assim, tenho investimentos em moeda, alguma coisa assim, cara, isso aí, num cenário de dificuldade do Brasil, pode não ficar mais líquido para você. Você tem controle de capital sendo colocados em outros países. Mas no Brasil é remoto. No Brasil é remoto. Tá, é remoto isso acontecer. Não acho que vai acontecer controle de capitais em tipo 1 ano, 2 no Brasil. Acho que é bem difícil. Agora, pode acontecer? Pode. E quando isso acontecer, nós que trabalhamos com isso, porque assim, a gente que trabalha com isso de mandar dinheiro para o exterior, abrir empresa, etc., a gente vive falando com o outro. Eu tava falando com a Renata Barreto ontem. É concorrente? Eu tava conversando com ela ontem. Ela falou, mano, tamo atolado. E a gente, depois aqui da eleição do Lula também, cara, puta que pariu. Acho que ficou o quê? Uma semana só respondendo os e-mails domingo e segunda-feira da eleição. Negócio surreal, assim. Foi um mutirão ali. Pô. Foi um mutirão. Então, e a gente tá avisado, né? Então, assim, na hora que subir essa demanda, todo mundo vai estar correndo para a porta ao mesmo tempo. E aí preços vão subir, tempos vão demorar. A gente estava falando, eu lembro que eu estava falando disso, né? A gente estava falando no podcast anterior sobre, que a gente gravou anteriormente, não sei a ordem que vai sair, sobre cidadania italiana, né? Eu falando, alguns anos para sair, dependendo do caso. Eu estava falando, mano, começa a fazer agora, porque se todo mundo pensar assim, tá, agora que eu preciso ir mesmo, vai atolar essa fila de um jeito que você não consegue imaginar. Então, assim, tem um patrimônio legalzinho aqui e tal, pô, não tava querendo deixar isso em real, queria colocar isso em alguma coisa, sei lá, deixar isso na jurisdição brasileira. Mano, entenda que nesse governo você é literalmente o inimigo. Então começa a fazer alguma coisa aí. Antecipação, a preparação, né? Eu costumo dizer que a grande maioria dos problemas que são não identificados, mas eles já acontecem, né? O problema já aconteceu, é muito mais difícil você corrigir depois do que você prevenir. Então, por exemplo, um caso de um empresário desses que a gente estava citando de aposta esportiva, né? De jogos de azar, na hora que começou, que deu problema, por exemplo, a minha conta bancária foi congelada, meu amigo, pode esquecer, o dinheiro já não é mais seu, você perdeu, você não vai conseguir recuperar. Se você não tirou o dinheiro ainda do Brasil de forma adequada, se você não fez uma estrutura offshore, se você não tirou a sua empresa do Brasil, que você criou de forma indevida, tá? Porque o seu negócio não era para funcionar no Brasil, tá? Então você perdeu, esquece, pode esquecer, já era. Você pode contratar o melhor advogado tributário, não vão liberar o seu dinheiro, você perdeu ele. Certo? E hoje é muito fácil congelar contas bancárias do Brasil, nem sequer mais precisa necessariamente de uma decisão judicial. Qualquer ofício de autoridade competente, o próprio banco, às vezes, identificando algo suspeito, ele pode congelar aquilo, né? E boa sorte você lá no tribunal para tentar explicar aquilo, tentar desbloquear a sua conta, né? E assim, as pessoas acreditam, né, muitas vezes, que o que a gente está falando são suposições, são teoria, mas assim, na prática, semana passada lá o Xandão já congelou, né, eu acho que foi uma lista de mais de 150 nomes, né, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Olha, eu vi que esse cara aqui vendeu suprimentos para a manifestação, manda congelar a conta bancária. Esse empresário aqui eu vi que ele apoia a manifestação, manda congelar a conta bancária. Mas eu nem apoiei, não dei dinheiro para ninguém, não interessa. Eu não vou ser nada do meu agrado, congela a conta bancária. Vocês acham que isso é uma democracia de verdade? Vocês acreditam que isso deveria acontecer num país honesto, num país sério? E mais, vocês acreditam que esse dinheiro realmente vai conseguir ser revertido? Muito provavelmente vai acontecer o que a gente já vê acontecer no Brasil há tempos, né? Vão achar uma justificativa de atos antidemocráticos e dizer, então, que vai haver um confisco do dinheiro dessas pessoas. Mas é o dinheiro que eu juntei durante 20 anos da minha carreira. Não importa, você perdeu, você não é mais dono daquele dinheiro. Do mesmo jeito que eu sempre falo para meus clientes, que dinheiro em corretora, cripto em corretora não é seu dinheiro, as pessoas associam que por ser um banco é confiável, mas dinheiro do banco também não é o seu banco, não é o seu dinheiro, pelo menos não no Brasil, porque todos os bancos são subordinados ao governo e a gente vive num governo, né, principalmente agora de transição, para algo muito perigoso, por assim dizer, né, restringindo todas as liberdades individuais muito facilmente. E para não deixar mais terrível ainda, né, por assim dizer, para a gente ver como a situação está andando, né, e algo extremamente quente, né, ontem, na verdade, acho que foi sábado, né, que simplesmente suspenderam a emissão dos passaportes. Então, quer dizer, agora quem quer tirar passaporte no Brasil não consegue. Ou seja, sim, se você está programando uma viagem, se você quer comprar sua passagem ou mesmo já se mudar no Brasil, você não vai conseguir, você está preso.
se você não consegue ver o quão perigoso isso é, desculpe, e a desculpa, né, o pretexto foi, é porque faltou orçamento, mas não é um serviço gratuito. A emissão da guia para tirar o passaporte custa ali, em média, né, R$ 300. Então, assim, é um serviço pago. Como é por falta de verba que suspenderam a emissão dos passaportes, né? Eu tenho minhas teorias e minhas suspeitas de por que fizeram isso, mas, mais uma vez, isso é algo extremamente alarmante, extremamente perigoso. No momento, você não consegue emitir o seu passaporte, você não consegue tirar a sua pessoa física do Brasil. Daqui a pouco, é possível que você não consiga mais tirar a sua empresa e o seu patrimônio do Brasil. Bom, acho que isso já deu para E, pintar. aliás, só uma coisa sobre o negócio do passaporte, né? Se você não consegue ter o passaporte e não consegue ter o número, não é só assim, eu não consigo sair fisicamente. Isso muitas vezes te impede de registro. Então, quero abrir uma conta no exterior, quero abrir uma empresa no exterior, quero abrir essas coisas. Por exemplo, quero tirar a cidadania digital da Estônia. Eles pedem uma foto do teu passaporte. Não tenho passaporte. Você não vai abrir? Só preciso fazer uma intervenção aqui. E residência, porque tem muita gente que ainda acha que é uma cidadania de verdade. Eu falei cidadania digital, desculpa. E residência, galera. Eu falei, eu tô lesado. Torna cidadão da Estônia. Você não ganha nem o direito de ficar no país com isso. Eu falei cidadania, desculpa. Eu tô lesado. Mas, tipo, você quer fazer essas coisas que a gente tá falando aqui, se você não tem passaporte, não tem o número, já deve ter umas coisas que dá pra você dar umas puladas. Ou você pode falar assim, pô, sei lá, minha esposa, minha filha tem passaporte, eu passo tudo pra ela de alguma forma, não sei, tá. Ok, agora se você não tem isso, você não consegue ter registro internacional. E aí a coisa acabou de esquisitar pra caramba. Pois é. Então, assim, a gente tem um panorama bem, bem forte agora do porquê você deveria querer ter uma offshore, deveria ir atrás de ter uma offshore. Agora, Giovanni, vamos falar um pouquinho então da parte mais prática. Para quem quer abrir uma offshore, assim, a gente ouve bastante do Caribe, né? É uma região que realmente tem mais offshores e tal. E, assim, tem várias jurisdições que vêm em mente, BVI, né, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Kitts e Nevis e tudo mais. Você podia dar uma visão, assim, geral de quais são as diferentes opções ali naquela região e para quais fins elas mais se adequam? Certo. Então, o Caribe é realmente uma região muito procurada, uma região no imaginário popular da população, né, muito forte, porque já se vê muito em filmes, né, em livros, né, algo muito famoso, por assim dizer, né, a gente tem muito essa pegada cultural. E sim, para vários casos é uma boa região, né, mas depende muito da sua pretensão. O que eu costumo sempre ver é que, às vezes, né, por exemplo, chega um empresário e diz, olha, meu coleguinha abriu uma empresa ali, eu quero no mesmo lugar. Ou então meu coleguinha fez hold ali naquele país, eu quero igual, mas vamos lá. A vida do seu coleguinha, o negócio do seu coleguinha, a atividade dele é completamente diferente da sua. Não é assim, tá? Não é como, por exemplo, eu vou escolher um carro de tal modelo e vai servir para mim. Não é bem assim, não, tá? Tudo tem que enquadrar no seu estilo de vida, na sua atividade e no seu tipo de patrimônio, né? Tem que fazer um estudo de caso para ver o que é mais adequado para você, né? Infelizmente, não é tão simples quanto parece, né? Você ter o dinheiro para fazer a estrutura patrimonial, para você fazer offshore, para você fazer uma hold, tudo bem, é um ponto importante. Você ter uma atividade que consiga ser migrada também é um ponto muito importante, mas mais do que isso, precisa ver o estudo do seu caso, né? Porque envolve onde você mora, envolve onde ficam os seus clientes, né? Envolve em que tipo de realidade você realiza, né? Você produz. Então, assim, na grande maioria das vezes, é sim muito recomendável para que ele faça offshore. Mas não é só porque ele tem que fazer que dá para escolher qualquer país, né? Existe toda uma recomendação do tipo, né? Então, dependendo desses 3 pontos, né? Onde você mora e qual é o seu estilo de vida, qual a sua atividade, onde estão seus clientes, onde está o seu patrimônio, né? Isso muda completamente. Uma boa opção, então, pode ser uma região como a Europa, pode ser uma região eurasiana, né, pode ser uma Ásia da vida, como aqui, né, nos Emirados Árabes Unidos, que é um excelente local também, ou pode ser, então, por fim, o próprio Caribe, né, que também é uma excelente escolha. E dentro do Caribe, então, a gente teve nos últimos anos o aprimoramento, né, legislativo de vários tipos de atividades novas, né? Então, por exemplo, vamos citar aqui países famosos do Caribe e boas legislações, né, que se enquadram ali. Vamos lá, Bahamas hoje é um excelente país para offshore, né?
e tem ali como uma boa atividade regulada no setor a tokenização. Hoje a gente tem a tokenização de imóveis, né, a tokenização até de aviões, aeronaves, né, a gente tem vários tipos de tokenizações muito ativos no mercado, e Bahamas é um excelente local para você situar sua empresa que realiza, então, tokenização, que mexe com token economics, né, todo esse ecossistema dessa esfera. Se a sua atividade é algo como cripto no geral, dependendo do que você realizar, o Panamá pode ser uma boa opção, porque o Panamá hoje é um país crypto-friendly, certo? Existe ali uma grande abrangência de oferta cripto, principalmente porque já existem bancos no país que são crypto-friendly, certo? E há boatos, né, de que o Panamá possivelmente adote, né, alguma criptomoeda como moeda de curso legal para os próximos anos, né? Porque é um país muito famoso, que tem muito tráfego de mercadorias, né, tanto digitais quanto físicas, então é um polo muito ativo. E a gente teve até, né, citando sobre esse caso, Francisco, a gente teve São Cristóvão e Neves, que é um dos países mais famosos do Caribe, que anunciou na semana passada que para o próximo ano de 2023 vai adotar o Bitcoin Cash como moeda de curso legal do país, né? Então, assim, não tinha visto isso, Rafael? Não olhou? Não, eu vi pela tua cara. Tu não viu a notícia, então, Não, né? é que Bitcoin Cash, né? Eu sabia que tinha alguma coisa desse rolando. Agora eu não entendi a parte do Bitcoin Cash. A questão do Bitcoin Cash é que você escolheria a pior versão? O cara lá, o Roger Ver do Bitcoin Cash, tipo, comprou a cidadania lá faz um tempo, pô, multimilionário, ele tá fazendo um lobby foda. É uma comunidade forte lá de BCH. Por trás. Eu acho que é interessante abordar isso, né, em outro podcast. Eu tenho até alguém muito interessante para recomendar, né, para explicar sobre essa diversificação da fork que aconteceu lá atrás, né, que separou o Bitcoin, então, do projeto original do Bitcoin Cash, né. Então, é interessante explicar depois, mas só para a audiência que está nos vendo, nos acompanhando aí nesse momento, o Bitcoin é diferente do Bitcoin Cash, tá? Até se você for ver o símbolozinho do Bitcoin verde lá aparecendo uma nota, é o Bitcoin Cash, não é o Bitcoin aquilo, tá? E é aquele, então, que está sendo proposto para ser assumido como moeda de curso nacional de São Cristóvão e Neves no ano que vem, tá? A gente está tendo, então, essa grande diversificação de economia, né, por aquela região do Caribe, como a gente teve El Salvador, que adotou o Bitcoin, né, como moeda oficial, né, no ano passado. Então, a gente tem muito essa questão, né? Existe uma grande diversidade econômica, uma grande dinamicidade naquela região do Caribe, e é muito atrativa para diversos negócios digitais, tá? E como a gente estava falando um tempo atrás, né, aqui sobre a questão de aposta esportiva, de gambling no geral, um outro país que é fenomenal para esse tipo de negócio é São Granadinas, né? São Granadinas é muito receptivo para casas de pôquer, né? Para negócios de aposta no geral. Então, dependendo do seu tipo de negócio, há sempre uma solução muito boa, né? Não é só você escolher aleatoriamente, tem que fazer um estudo de caso, tem que saber onde domiciliar o seu negócio. Mas praticamente para todo tipo de atividade tem uma solução ideal, tem uma boa solução sim para o seu negócio. E por isso que eu falo, sempre procure uma assessoria especializada internacional que saiba o que está fazendo, né? Infelizmente, eu vejo muitos contadores falando coisas do tipo, contadores brasileiros, né? Mas isso é ilegal, porque isso é errado, não sei o quê, né? Às vezes com medo de perder ali a comissãozinha mensal, ou então às vezes por muita desinformação, né? Offshore não é de jeito nenhum algo ilegal, inclusive pelo contrário, né? Muitas vezes você vai estar regularizando o negócio porque você vai estar tirando de um país que é ilegal a atividade como o Brasil e migrando para um país que a atividade é legal e regularizada, entendeu? Então existe esse grande erro, tá, na sociedade quando se cita a questão de offshore, porque é associado, às vezes, offshore com lavagem de dinheiro, com coisas do tipo, mas não tem absolutamente nada a ver. Até porque você fazer uma offshore não necessariamente quer dizer que você vai estar domiciliando seu negócio em um país que é paraíso fiscal. Mesmo que o país não seja um paraíso fiscal, você fazer uma empresa fora é uma offshore, porque é fora da costa. Só que uma questão, quando bate manchete, quando você bate manchete, é sempre associado com crime, né? Tipo, nunca você tem alguma manchete que, tipo, pessoa abriu conta na Portugal e não fez nada com isso e tá pegando algum investimento de CDI deles e ganha dinheiro. É sempre, o dinheiro estava no offshore, blá, 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 blá. Mas também, vale lembrar, eu sempre lembro uns
anos atrás, acho que 2018, mais ou menos, teve uma audiência pública sobre regulação de cripto no Congresso. E estavam falando, não, porque crime, lavagem de dinheiro, etc. E foi um cara do Banco Central e um cara da Polícia Federal, e os dois deram depoimento no sentido de, mano, ó, deputados, falar real pra vocês. Quase a totalidade do crime que a gente tá se preocupando aqui é dinheiro físico na mala de alguém, tá? Você tá preocupado com offshore, com Bitcoin, com... Se alguém tá fazendo lavagem de dinheiro com milhas de empresas aéreas, cara, o pau é dinheiro físico. Parem com isso. Mas sim, a gente tem essa grande questão, né? O que o Rafael está dizendo. Muitas vezes as pessoas desassociam e veem errado, né? A grande maioria dos escândalos de corrupção que a gente viu, né, na última década no Brasil foram, por exemplo, né, escândalos envolvendo dinheiro, né, físico, cash, na cueca de político, que inclusive está na transição agora para o novo poder, né? Uma coisa muito interessante, né? E aí ainda o pessoal colocando culpa em offshore, coisas do tipo, né? Então vamos lá, vamos abrir o olho, pessoal. A SETI há muito tempo divulga a palavra, né, corretamente, abre os olhos da população, né? E vamos lá, vamos se atentar ao que está acontecendo. Eu lembro que o Sérgio Cabral, ele tinha uma rede de escritórios físicos alugados na Grande Rio de Janeiro para guardar o dinheiro, e tipo, tinha gente dele que ia para pegar o dinheiro, levar, pagar, etc. Tipo, é assim que crime organizado funciona, tá, gente? Tipo, o PCC tá um pouquinho mais organizado em que eles conseguiram entrar no sistema bancário brasileiro e estão um pouquinho mais regularizados, assim, mas esse negócio de, offshore é para cometer crime, não, cara. Se você fosse cometer crime, você ia fazer de jeitos muito mais simples. Acho que vale mencionar, assim, essa questão da nomenclatura offshore, né? Tem gente que usa de maneiras diferentes. Tem gente que, por exemplo, qualquer coisa que está fora do país conta como offshore, é uma das definições. A outra realmente é nesse sentido de essas jurisdições que são conhecidas como paraísos fiscais. Daí o pessoal faz a distinção entre uma jurisdição onshore, tipo Estados Unidos, Europa, tudo mais, e jurisdições offshore mesmo, tipo Caribe, sei lá, Maurício, né, esses países que são realmente pequenas ilhas, paraísos fiscais e tudo mais. E, assim, das jurisdições mencionadas, né, foi um bom geral. O Panamá realmente é uma jurisdição muito interessante, Bahamas também. As Ilhas Caimã também estão com uma zona econômica especial voltada para cripto, vale mencionar, Cayman Enterprise City. Lá, pelo que eu me lembro, a Chainlink estava baseada lá, a Brave também está baseada lá, tem uma galera assim, no ramo de criptomoedas que está naquela zona econômica especial, que eles também tem uma regulação muito boa para esse ramo. Para quem está buscando assim, níveis ridículos de proteção patrimonial, vale mencionar também St. Kitts e Nevis, que eles têm um monte de coisa assim para basicamente dificultar a vida de quem quer te processar, né? Então, se você quer processar uma empresa em St. Kitts e Nevis, você tem que basicamente colocar $100 mil de caução na mesa para poder iniciar o processo, né? Então, qualquer coisa abaixo de que não vale a pena botar $100 mil na mesa para te processar, já nem vai começar, né? E tem um monte de outras coisinhas assim que eles fazem. Por exemplo, a questão de iniciar processo tem que ter o nome certinho da empresa. Não tem um negócio, um lugar público onde você pode pegar o nome exatamente da empresa. Você tem que iniciar o processo, escrever lá o nome, e se tiver um typo, se tiver escrito um L em vez de um I, o processo não entra. Então é bem coisinhas e coisas grandes também para dificultar a vida de potenciais credores e gente querendo processar. Mas, Giovanni, você falou alguma coisa? É o governo protegendo os empreendedores nesse caso que você citou, mas agora você disse algo fundamental que é importante a gente citar também, porque a gente citou aqui risco regulatório, risco de apreensão financeira, né? Ou seja, governos e bancos congelando contas bancárias de empresários e empresas aqui no Brasil, que é um risco enorme que tem, mas a gente não falou de um ponto também muito ameaçado agora com essa transição de governo, que é a questão trabalhista. Por exemplo, um processo não necessariamente tem que ser algo envolvendo criminal ou dívida, né? Um processo é muito abrangente. E, às vezes, né, a gente vê processo por contas trabalhistas, né? Vamos supor, um empresário que trabalha em marketing digital, um empresário que trabalha, então, com cripto, alguma coisa do tipo, qualquer coisa digital. Aí, ele realiza a contratação de prestadores de serviço. Ele realiza o contrato tudo certinho, né? Ele faz todo o contrato de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, né? E coloca pagamento em dia, todas as obrigações são muito satisfeitas e muito bem feitas, está tudo dentro dos conformes. Mas aí nada impede,
né, depois de que acabe a relação contratual, ou então durante dela, né, às vezes um parente, um advogado chega lá e cochicha no ouvido lá do prestador de serviço, né, e diz, olha, seria interessante tu meter um processo trabalhista aí e pedir uma CLT em nome desse cara aí. E aí acontece isso, né? Atualmente, ainda existe um certo impeditivo, né, uma certa dificuldade por conta da reforma trabalhista, né? Porque antes era um cassino, né, uma roleta russa de processos trabalhistas. Deve cair essa reforma, vale lembrar. Exatamente, esse era o ponto, né? O Rafael pode explicar um pouquinho melhor dessa questão, mas existe uma grande chance de que no ano que vem seja revogada a reforma trabalhista, e se isso acontecer, vai voltar um número expressivo, um número assustador de reformas trabalhistas, que antes, né, da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, o número de processos trabalhistas, muitas vezes infundados, né, que o trabalhador, às vezes aconselhado, né, de má fé, pelo advogado, pelo amigo, pela família, entrava pedindo Deus e o mundo, ele entrava pedindo 10 vezes mais coisas do que ele tinha direito, às vezes ele não tinha direito sobre nada, e ainda assim ganhava o processo, porque ele não precisava pagar custas e tinha justiça gratuita, e se perdesse não perdia nada. É justamente esse um dos pontos que está sendo discutido, né? Porque já estão querendo voltar imposto sindical, e um desses de custas, que esse de custas é o que caiu a casa mesmo, de falar, ó, antes você podia entrar e dane-se, se só joga qualquer tese lá, você perder, tanto faz. Então era ação completamente sem consequência. Agora você perder, você pode ter que pagar custas. Se tirar isso aí, meu filho, vai voltar o cassino. Então, você tem um monte de trabalhadores, você tem alguma coisa assim, patrimônio teu tá em risco, tudo mais, vai se adiantando, cara, porque na hora que começar a discussão de revogar isso, o telefone aqui de todo mundo vai estourar. Na hora que aprovarem a revogação, aí vai estourar o telefone, todo mundo falando, não, eu só tava esperando para sair 100%, porque eu tava, e aí vai demorar, meu filho. Esse é um ponto importante, Rafael, porque muita gente acha que fazer uma offshore, né, migrar o dinheiro, fazer uma estrutura patrimonial é do dia para a noite, muito pelo contrário, né? Em média, aí você vai levar como um bom tempo mesmo, né? 3 meses em média. Por quê? Porque você tem que fazer primeiro sua empresa, né? Você não vai estar fazendo o nome da sua pessoa física, você está migrando sua empresa, então você vai ter que fazer empresa. Depois, você vai ter que fazer o banco daquela empresa, e o banco só pode começar a ser feito quando a empresa já existir, né? Então tem essa consequência nessa escala. E depois disso, né, fazer toda a regularização ali, toda a conexão de tudo, para depois então migrar o seu patrimônio, migrar a sua renda, né, fazer a migração do seu trabalho. Então não é uma coisa que se faça do dia para a noite, né? Isso eu aviso para vários e vários clientes, né? Sempre faça com muita antecipação, né, com muita prevenção, todo tipo, né, de mudança, toda implementação que você vai fazer. Primeiro, porque tudo que é feito com antecedência, né, e muito planejamento, sempre tem muito mais sucesso, né? E depois, porque pode não ser possível você fazer isso depois, né? Se o Brasil for seguir, né, o caminho da Argentina, e muita gente fala, mas vocês exageram, o Brasil não vai virar uma Argentina da vida. No dia da eleição, no dia seguinte, o Alberto Fernandes já foi lá dar um grande abraço ao amigo Lula, falaram sobre unificação de bancos centrais, criação de uma moeda única. Então, assim, se você quer se enganar, se você quer fingir que é cego, tudo bem. Mas é uma possibilidade muito forte, né? E a gente vê desastres fiscais e econômicos, como na Argentina, né? Para não citar a inflação de 100% ao ano, vamos nem fingir que isso existe, né? Mas ainda assim, citando, existem 15 tipos de dólares no país, né? 15 tipos diferentes de dólares Netflix, dólares Qatar, dólares Coldplay, né? Assim, uma aberração econômica. E fora que você é proibido de comprar a quantidade que você quer de dólar, é proibido você realmente mexer no seu patrimônio, movimentar da forma que você quer. Então, assim, não é uma realidade distante. Mais uma vez, isso está logo aqui, isso não é futuro, isso é presente. Muito cuidado com vocês que estão com muito patrimônio, possuem atividades de risco ou atividades digitais e estão totalmente acomodados, né? Um belo dia vocês podem acordar e não vai ser possível estarem presos, como agora o pessoal não consegue mais tirar o passaporte, né? Não consegue mais emitir, ou então o patrimônio e a empresa de vocês estarem presas e aí não vai ter como. E uma questão, então, né? Você mencionou que tem que fazer a transferência do patrimônio e tudo mais, isso é algo que leva um tempo. Mas, então, pensando nessa questão de tempo, a parte da abertura da empresa em si, quanto tempo que a pessoa pode esperar nessas jurisdições até ter a empresa aberta funcionando para daí poder fazer a abertura de conta e começar a transferir o patrimônio?
A resposta para essa pergunta é aquela típica resposta de advogado que as pessoas não gostam muito, que é depende, mas é verdade. Porque depende muito da legislação, depende muito do governo e da documentação da galera, né? Então, vamos supor, e o que eu estou falando aqui não é teoria, é prática, a experiência de quem faz isso há anos em diversas legislações, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o camarada escolheu uma legislação mais fechada, né, que tem muita proteção, como o Francisco estava contando de São Cristóvão e Neves, mas é uma legislação que demora mais tempo para você abrir, porque o Know Your Customer deles é muito mais rígido. Então, eles necessitam de mais documentos, né, e tal, vamos supor. Aí, se você tiver um bom prazo, vamos dizer que para abrir essa empresa vai ser cerca ali de um mês e meio, assim, um tempo médio, né? Eu já consegui abrir empresas lá nesse local, né, em São Cristóvão e Neves, em 2 semanas, mas assim, algo surpreendente, é incomum, tá? Aviso logo. Tá? E depende também da documentação do empresário. Então, vamos supor, tem muita gente que é muito bem de vida, tem dinheiro, tem um bom patrimônio, ok, mas você vai puxar a foto do RG do cara, tá aquela foto preto e branco, foto de quando era criança, entendeu? Alguma coisa do tipo. Então, assim, essa documentação não vai passar. Não vai passar. Se o seu passaporte estiver expirando, já estiver expirado, né? Ou então tiver rasurado alguma coisa do tipo, também não vai passar. Então, assim, não adianta exigir uma pressa só porque pagou o serviço se você não fez com antecipação, se você já não se adiantou, não começou a abrir o serviço no prazo que deveria, né? Por isso que a gente sempre fala, recomendo que comece antes, já vá conversando conosco, já vá trocando essa ideia, né? Nós somos parceiros oficiais da SETI, né? Nós trabalhamos em conjunto em várias áreas do globo, né? Então, já vá realizando esse estudo do seu caso, certo? Do seu negócio com antecipação para não ter contratempos. Pois às vezes não é questão de dinheiro, às vezes é uma documentação que você tem que estar rasurada, está muito antiga, né? Então, assim, hoje existem leis no Brasil justamente sobre documentos que estão muito antigos, né? Salvo engano, 10 anos de diferença, né, da foto, da documentação, você tem que tirar uma nova, né? Um novo RG, uma nova identidade. E nesses países eu também já tive experiência de que documentos com fotos em preto e branco, né? A do meu pai mesmo era em preto e branco até um dia desse, né? Ele trocou faz pouco tempo. Ou então fotos de pessoas que tiraram a identidade com 10 anos de idade, né, e hoje estão com 20, 21, 22, a mesma coisa. A sua identidade não vai passar, você não vai conseguir usar esse documento. Então, você precisa ver a sua documentação, né, e garantir que ela esteja ok. Estando ok a documentação, você consegue abrir, em média, em um mês e meio, na grande maioria das legislações. É por volta desse tempo. E isso aqui assumindo que você já sabe o que você quer fazer e aonde. Né, a gente está falando de prazos, tipo, operacional. Porque, assim, falando do lado dos clientes que vêm falar com a gente, entre o cara mandar o e-mail, tal, pegar todas as respostas, falar, beleza, vamos fazer o pagamento, a gente sentar, ter a reunião, explicar tudo, é o quê? Algumas semanas, né? Alguma coisa assim. Do momento que faz o pedido até fazer a consultoria em si, a gente vai até 2 semanas. Mas tem a questão, okay. Né? A gente faz a consultoria com a pessoa, mas a pessoa depois tem que pensar nas opções, tem que avaliar. Que é o que eu ia chegar. Geralmente, não vai ser no mesmo dia, não vai ser na mesma semana, não vai ser mesmo no mesmo mês. Né? Tem vários clientes que faz a consultoria, leva mais de um mês para realmente, ok, beleza, vai ser aqui, vamos continuar. Né? Porque a galera acha que a gente vai indicar, tipo, Não, a gente analisa o negócio da, tipo, opções, e geralmente é combinações. Você pode morar aqui, abrir aqui, você pode ver isso. Aí tá, vê o que você quer fazer, ou pra onde você quer morar, e daí tem que ver, tem esposa, o que ela quer, vai ter que levar pai, mãe, vai ter que levar a criança, sim, não, como é que vai ser? Cara, quando começa a ter essas coisas, só o processo decisório disso demora. Então, assim, tudo que a gente tava falando antes era presumindo que você fala, tá, eu vou morar na Costa Rica, abrir aqui, fazer assim. Decidir esse processo, às vezes, alguns meses. E se você tem filho, família, ainda que vai ter que... Tipo, se tu é um cara solteiro, 23 anos, com uma empresa digital e tudo mais, tá. Tu pega um avião amanhã e vai pra Geórgia pagando um extra de passagem, tudo mais, beleza. Mas tu vai, ok. Agora, assim, tenho coisa gente para carregar, tenho decisão e tudo mais, tenho funcionário. Começou a ficar meio longa essa conversa. O processo decisório, às vezes, não é só dele, né? Tem a parte que começa no estudo de caso, né, de estudar o caso do empresário, do negócio dele, como eu falei, aqueles 3 pontos, né, a vida, o lifestyle dele, o negócio dele e o tipo de patrimônio de clientela que ele tem, né, tem que considerar esses 3 pontos para qualquer solução do tipo. E ainda tem o prazo, Rafael, né, que entre isso e realizar o operacional,
de realmente você fechar o contrato, né, porque a gente faz tudo legalmente, e de recolher a documentação, né, para depois você iniciar o processo, que muitas vezes as pessoas não contam com isso e presumem que vão fazer de um dia para o outro, mas não fazem, né, eu tenho muitos, mas, nossa, isso acontece demais, é muito tipo de cliente, né, principalmente aqueles tipos de empresários ocupados, né, muitas vezes do marketing digital que ficam fazendo lançamento, né, tem agora o caso de uma clientela ali, né, de Camboriú, que é muito grande, né, realmente empresários de grande porte de lançamento de infoprodutos, e aí, né, já fecharam comigo o serviço, já deixou tudo certo, já escolheram o país, ok. Aí eu mando o contrato, passa uma semana, ó, mandei meu jurídico ler, beleza, assinou? Não. Outra semana, olha, já li, eu vou assinar, tá bom. Aí chega na terceira semana, cadê? Começou o serviço? Cara, tu nem assinou ainda o contrato. Não, mas é porque realmente estava em lançamento, não tive tempo. Ok, mas eu não posso fazer nada até você assinar o contrato, seu representante na forma da lei para fazer o serviço. Então, assim, tem que considerar o tempo de você realizar o estudo, de você assinar o contrato, né, conosco e mandar a documentação, e depois sim a gente inicia o serviço. Então, assim, nós só somos, né, só temos o nosso prazo obrigacional a partir desse terceiro ponto, porque antes de assinar o contrato, você é possível cliente, não cliente. Então, assim, tem que considerar isso. Exato. E assim, né, tem sempre uma solução. Se você quiser uma empresa tipo muito rápido, tem lugares que você consegue abrir em um dia, né? Você consegue pegar uma LLC americana, botar um IN nela aí em menos de uma semana, né? Mas sempre tem que ver, vai fazer sentido para o seu negócio ou não, né? Para prestação de serviço internacional e para mesmo para parte de holding também, várias dessas jurisdições do Caribe funcionam muito bem, né, mas não funcionam para tudo. Por exemplo, se você quer um país que tem um acordo de não bitributação com os Estados Unidos, porque você investe muito na Bolsa Americana, você recebe muitos dividendos. O Caribe não vai ser exatamente a melhor opção, porque não vai ter ali a redução do imposto retido na fonte. Ainda vai ter aquela tacada de 30%. Né? Daí você teria que buscar mais um país na Europa, por exemplo, que vai reduzir para 15%, para 10% e tal. Né? Então tem essa questão de, né, onde e quando, basicamente, que faz mais sentido. Até porque, né, Francisco, pode ser que ele queira uma espécie de carta convite para fazer a migração dele, né? Então, se um empresário ele deseja migrar de país, uma das formas mais fáceis é ele se mudando, né? E assim, apesar do Caribe ser maravilhoso, cheio de belíssimas praias, né? Não é todo mundo que quer morar lá, né? Infelizmente, às vezes as pessoas querem morar num local de segmento mais ativo, né, de lifestyle, ou um lugar super mais desenvolvido como uma Europa da vida. Então, às vezes, né, a indicação vai ser uma offshore para esse cliente dentro da Europa e não no Caribe, né? O Caribe possui isenções tributárias muitas vezes, né? Mas depende muito do caso prático. Às vezes vale mais para ele, por exemplo, vamos supor, né, um kitzinho rápido. O cara, por exemplo, pô, quero me mudar para Portugal, país mais rápido, vou fazer minha offshore na Ilha da Madeira e me mudar para Lisboa. Beleza, um kitzinho fácil ali, né? E conta pra gente um pouco, Francisco, já, você, por exemplo, que voltou da Europa há pouco tempo, né? O que você tem visto sobre a movimentação de offshore das pessoas, né? Como é que estão os países europeus lidando com isso ultimamente? Cara, a Europa tem um cenário agora que está bem delimitado, eu diria, assim, em termos de quais são as melhores opções. A nível fiscal, se tu quer uma opção barata e com pouco imposto, a Romênia está muito boa, porque o modelo lá de microempresário deles é 1% de imposto, até 500 mil euros de faturamento, tu pode ter 3 microempresas, então realmente o faturamento máximo é 1,5 milhão. Bulgária, 10%. Estônia é uma opção barata também a nível de empresa, só que daí não vai fazer tanto sentido dependendo da sua residência, né? Tem que ver, tem alguns casos em que se encaixa muito bem, mas não são todos. Se você quer opções já um pouquinho mais caras, né, mais no meio termo, eu diria, né, de custo, a gente pode pensar em Malta, que é 5%, a gente pode pensar no Chipre, que é 12,5%, ótima. Chipre, Malta e Estônia são muito boas para holdings também, né, porque não tem tributação quando chega o dividendo e não tem tributação quando sai o dividendo, dependendo do caso, né, a Estônia de vez em quando tem. Já jurisdições assim mais. Vale mencionar a Irlanda também, ainda é uma boa opção. Jurisdições mais caras, né? Se você quer pegar o creme de la creme, tem a Ilha da Madeira, né? 5% de imposto, também ótima para holdings. Você tem
aí Suíça, Liechtenstein, Gibraltar, e começa a entrar nos microestados, nesses lugares assim, que tem regulações especiais. Por exemplo, Gibraltar é outra jurisdição muito boa para cripto, né? A Chapo, que é lá que faz cartão também, de Bitcoin e tal, tá sediada lá, por exemplo. Mas aí começa a ficar bem mais caro, né? Então, por exemplo, Estônia tu consegue incorporar por 300 conto, já na Ilha da Madeira vai sair por 5 mil. Né? Se tu vai na Suíça, amigo, pode subir para vai para mais de 10k. Né? Então, realmente depende de onde você vai abrir, mas essa tier list, assim, jurisdições baratas, Bulgária, Romênia, até Hungria, muito boas. Aí no meio termo, Malta, Chipre, Irlanda ainda, e aí no alto nível, Portugal na Ilha da Madeira especificamente, né, no Centro Internacional de Negócios da Madeira, Suíça, Liechtenstein, Gibraltar, algumas jurisdições aí. Mas vale mencionar, né, não é porque é barato que é ruim, nem que é caro que é bom. Né? Você tem, em alguns casos, a melhor opção vai ser uma dessas opções mais baratas. Em algum caso, as opções mais caras não vão servir para o seu negócio. Então, não ache que porque eu mencionei que a Suíça é mais caro, que, nossa, a gente tem que botar a empresa na Suíça. Não é assim. Né? Tem muitas vezes que a empresa na Romênia, a empresa no Chipre, enfim, vai ser a melhor opção para o seu negócio. Eu vejo muita gente, né, Francisco, querendo abrir, por exemplo, aqui em Dubai, achando que é mil maravilhas, né? Porque e Dubai, especialmente para brasileiro, né, é um nome muito doce, né? Possui muito glamour envolvido, né? Que nem Paris para brasileiro. Então... eu ia falar isso, tipo, você falar que você tem uma empresa de atendimento de serviços na Romênia, todo mundo vai ficar meio... Fala, sediada na Suíça. Então deve ser muito boa. O pessoal tem, infelizmente, essa questão de imagem. Por exemplo, você ter uma empresa sediada em Dubai aqui, né, é excelente para vários tipos de negócios, é muito bom, mas depende do seu perfil de negócio, né, e depende muito do que você tem de condição, né, do seu tipo de faturamento, porque aqui, apesar da Dubai não possui imposto direto, né, realmente não tributa imposto de renda a pessoas físicas nem jurídicas, né, então é excelente, mas você possui o que eles chamam aqui de a licença BAIAD, né, o KNAI pago. Então, você vai estar comprando e renovando a licença da sua atividade anualmente. E essa licença ela pode ser muito cara, né? Então, por exemplo, a licença aqui de crypto trading é cerca de $30 mil para você renovar, entendeu? É muito caro, entendeu? Aí, obviamente, existem atividades... Isso anualmente? Anualmente. Entendeu? Então, exatamente, né? Você pode ver que nem famosas empresas brasileiras, né, que são as maiores da América Latina, não estão aqui, né? Se é que vocês entenderam, mas, pois é. Só que é excelente para vários outros tipos de atividade, né? Por exemplo, o marketing digital, eu vejo vários tipos de empresário do marketing digital que podem realizar a empresa deles aqui, porque em relação ao custo, né, vamos supor, 10 mil ou 15 mil dólares a mais por ano para eles não faz tanta diferença para o que eles faturam, mas aí pode proporcionar para eles um Emirate ID, né? Ter aqui a residência nos Emirados Árabes, e assim, aqui tudo é muito mais barato quando você está colocando um certo padrão de vida, né? Então, por exemplo, carros que às vezes custam 1,5 milhão, 2 milhões no Brasil, aqui custam 400 mil dirhams, né? Que dá meio milhão de reais no máximo, entendeu? Então, assim, a diferença é colossal em preço para certos padrões de vida. Então, entra naquilo que a gente falou dos 3 pontos do primeiro, que é o lifestyle. Se o seu lifestyle, por exemplo, você é um cara que tem uma condição de vida boa, se você é um cara que já fatura muito bem, você tem uma vivência ali, você vive da produção de conteúdo, eu não vejo motivo, por exemplo, para você sediar a sua empresa no Caribe ou, dependendo da região da Europa, né, em um local que você não necessariamente vai morar. Né? Em compensação, você pode ter uma residência aqui, né? Você pode ter um Emirate ID e criar sua empresa aqui e fazer um pouco da sua vida aqui. Você não precisa morar completamente todo ano, né? Toda a parte do ano, mas é excelente, né? Uma excelente opção dependendo do caso prático. E, mais uma vez, dentro desses 3 pontos, a gente consegue oferecer excelentes opções para o empresário que muitas vezes ele não conhece. E, bom, a gente falou, então, em relação ao custo, a gente falou em relação ao tempo de abertura. Uma outra coisa que talvez vale mencionar dessas diferentes jurisdições é a questão de investimento de capital mínimo, que isso é um outro fator muito grande para essas pessoas, né? Por exemplo, as empresas aí na Europa, tem várias jurisdições que o capital mínimo é $1, ou no caso da Bulgária, um leve, tipo 25 centavos.
Já, por exemplo, na Ilha da Madeira, para você poder abrir uma empresa no Centro Internacional de Negócios da Ilha da Madeira, você precisa fazer um investimento mínimo de 75 mil euros em ativos fixos, então escritórios, imóveis, carro, enfim, coisa no nome da empresa. Né? Então, não é apenas a questão de imposto, não é nem a questão de custo também da empresa, mas do que você vai ter que desembolsar para botar nessa empresa também. Né? Para muita gente que está começando, cara, 75 mil euros não dá. Né? Mas $1, isso aí, se você não tem isso, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a empresa? Como que fica essa situação no Caribe, assim, nas diferentes jurisdições que a gente tem por lá também? Tem alguma que tem um requerimento muito alto, os requerimentos são baixos também? Como que é a situação? Então, o Caribe, ele tem um contraste muito forte em relação à Europa, que é o seguinte: na Europa, na grande maioria dos países, né, se não em quase todos, necessariamente para você abrir uma conta bancária, né, na parte do banco, você precisa estar lá presencialmente para abrir, né? A não ser que seja uma fintech, algo do tipo, mas você precisa ir presencialmente para o banco para fazer a abertura dele. Mas, em contrapartida, você não precisa ter um depósito muito alto, né? Você não precisa ter um investimento tão grande, né, de início em alguns países da Europa. Existe essa vantagem. Já no Caribe, né, a gente consegue intermediar, por possuirmos boas relações com os bancos, a gente consegue agendar uma entrevista virtual, né, entre o empresário e o banco na parte da abertura, que faz com que não necessariamente ele precise ir para o país, né, para realizar a abertura da empresa do banco, né, e ele consegue, então, fazer a abertura de longe, só por questões fiscais, né? E também ele não precisa necessariamente ter ali contratado funcionários físicos, né? Toda a questão. Ele consegue funcionar de forma digital no Caribe. Porém, contudo, entretanto, a gente precisa lembrar que o Caribe, historicamente, principalmente por causa da maneira que ele funciona, ou seja, ele é isento, né, de muitas vezes de impostos sobre o exterior, ou seja, você não paga tributos de dinheiro vindo de fora, que é a menina dos olhos de ouro, né, para muitos empresários, que é um excelente ponto, só que você vai precisar de um capital mínimo para possuir ali boas relações com os bancos, porque esses países vivem de rendimentos bancários, vivem ali de taxas bancárias, né, de capitais de fora. Então, assim, você pode possuir ali, por exemplo, eu tenho aqui já separado $15 mil para abrir uma empresa, por exemplo. Vou conseguir abrir com isso? Vai conseguir. Você vai conseguir pagar todo o serviço e abrir uma boa empresa em um bom país do Caribe, isso é verdade. Só que você vai ter que ter mais um dinheiro separado para você conseguir abrir a conta bancária, né? Então, um pouco diferente do que o Francisco falou da Europa, que em certas localidades você vai precisar ter um escritório físico, você vai precisar ter funcionários ou ativos mobiliários, né, um carro, um escritório, móveis, alguma coisa desse tipo, né, são muitos casos da Europa. No Caribe, você não tem essa obrigação, né, na grande maioria dos países. Contudo, porém, entretanto, você vai precisar ter um certo capital para fazer ali o depósito no banco. E essa parte a gente não está falando de um pagamento, mas sim um investimento. Então, você pode colocar numa aplicação bancária dolarizada, né, segura, rendendo ali taxa de juros em dólar, né, que é um ponto excelente positivo, mas você precisa ter consciência que, além do dinheiro para realizar a abertura da sua empresa, você precisa ter um dinheiro ali para realizar a abertura da conta bancária. Né? Então, você tendo esses dois requisitos, você vai ter um excelente sucesso na abertura da sua empresa, né, e um futuro muito próspero. Mas é importante mencionar isso realmente. Então, tem a diferença entre o capital social requerido por lei para abertura da empresa, para incorporação do negócio, geralmente tem que ser depositado, e o que, de fato, os bancos requerem para você poder abrir uma conta lá. Né? Tem soluções, geralmente, para você também não precisar ter uma conta bancária tradicional, digamos. Né? Muitas jurisdições você tem acesso a provedores de fintechs, tipo, né, a própria Wise, Novel, RelayFi, Revolut. Enfim, tem várias dessas fintechs digitais. Geralmente você não precisa ter um depósito mínimo, né? Mas aí tem que ver se elas estão disponíveis na sua jurisdição ou não. A Wise, pelo que eu me lembro, ela não abre conta corporativa no Caribe, mas aí eu não sei se já mudou, ou se a situação é assim mesmo. Pelo menos a última vez que eu tinha olhado, eles não abriam, por exemplo, para empresas no Panamá. Teve essa mudança, né? Teve até aplicativos, por exemplo, o PayPal tinha um histórico de funcionar muito bem na região ali do Caribe, né? Só que, por exemplo, em São Cristóvão e Neves, na prática, você não consegue mais funcionar.
São Cristóvão e Neves, o PayPal teve uma atualização em setembro desse ano que mudou muita coisa. Então, certas regiões deixaram de atender, né, na teoria e na prática também. Né? Então, assim, é importante mencionar isso na relação de fintechs, né? Então, por exemplo, o Panamá ainda é um dos países ali do Caribe que mais tem abrangência, né, disponibilidade de vários tipos de fintechs, de serviços, de gateways de pagamento, né, que é uma parte que a gente também realiza, né, a gente nunca abre uma empresa, que é aquele terceiro ponto que eu falei, né, a questão de como é que funciona o pagamento do serviço do empresário, de onde estão os clientes dele, né. Esse terceiro ponto a gente sempre encaixa com os gateways de pagamento, como ele recebe aquele dinheiro, a gente faz toda a conexão. Porque, às vezes, o país pode ser muito favorável para ele, só que não ter disponibilidade para encaixar como ele recebe. Então, a gente sempre busca a solução ideal para o tipo de negócio dele, né? Hoje, graças a Deus, existem muitas fintechs muito boas, né? Que proporcionam serviços melhores e muito mais baratos que muitos bancos tradicionais e grandes, né? Mas é preciso se atentar. Porque existem fintechs que você só vai conseguir abrir se você tiver a nacionalidade, o passaporte daquele país, tá? Isso é uma realidade ali no Caribe. E existem outras fintechs que você vai conseguir abrir tranquilamente, não precisa de um depósito mínimo grande, mas você vai ter um pouco mais de restrição em regiões de disponibilidade, né? A Europa, justamente por ter tantos acordos comerciais, por ter tantos tratados, né, ela ainda tem muita disponibilidade de fintechs. A região do Caribe já não tem tanta assim, né? Toda região, todo país possui seus pontos positivos e os negativos, né? E quem não conta isso, infelizmente, não tem uma profissionalidade muito grande, né? Não tem conhecimento, então não está sendo transparente. Tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Exato. Essa questão de conta na Europa também é mais simples, que uma vez que o país está regulado em um país da União Europeia, ele basicamente consegue oferecer as paradas no bloco inteiro, né? Então, geralmente, as fintechs optam por ir primeiro nesses mercados grandes, né? Até mesmo, por exemplo, Stripe. Na América Latina tem no México e no Brasil, as duas maiores economias. Então, mesmo assim, mercados que não são tão amigáveis em termos de impostos, de regulação, às vezes, por ser um mercado grande, acaba tendo acesso maior a essas plataformas. A mesma coisa, por exemplo, essas plataformas para infoprodutores, né? Algo que a gente também está conversando bastante, né? Você tem várias dessas plataformas criadas no Brasil, que, sabe, o tanto de plataformas de marketing, de infoprodutos, de cursos, tudo mais que tem no Brasil, cara, é uma infraestrutura foda, né? Agora elas estão começando a se internacionalizar também, o que é um ponto legal, né? Hotmart, por exemplo, já aceita empresa de fora, você não precisa ter uma empresa brasileira para vender na Hotmart. A Digital Manager Guru também. A EduZ, pelo que eu tinha conversado com eles, assim, eles estão querendo se internacionalizar, estão começando a se internacionalizar, mas ainda não conseguem fazer, tipo, para sacar dinheiro, você tem que ter um CNPJ ou CPF no Brasil, mas você já pode registrar conta com uma empresa estrangeira, né? Então, assim, ainda tem que ter um pé no Brasil, mas o dono, o titular da conta pode ser uma empresa no exterior. Evermart, você também tinha dito, né, que tá buscando se internacionalizar também. Então, assim, a gente vê um crescimento nesse ramo. A Evermart, né, justamente ela zerou as taxas, né, para os infoprodutores, e ela vai começar agora a pagar no exterior também, né? Então, assim, cada vez mais já existem várias opções, como você citou, já excelentes opções para isso, e vão surgir mais ainda para o futuro. Então, assim, o empreendedor, o que trabalha no digital, né, infoprodutor, agências de marketing digitais, não precisam se preocupar com isso. Hoje existem diversos gateways de pagamento, tanto de moeda fiduciária, né, como real, dólar e euro, como também de cripto, né? Existem excelentes gateways de pagamento de cripto que conseguem intermediar, né, os meios de pagamento entre Brasil e fora, e, enfim, entre países também, e você consegue, então, realizar o seu serviço muito fácil, né, de maneira muitas vezes até mais prático que no Brasil. Eu vejo que é uma objetivo. Pode citar 2, 3 só para fazer o jabá aí? Gateway de pagamento. Strike, ele não funciona ainda no Brasil, mas ele é muito bom entre países e você consegue cadastrar, então, sua empresa de fora. O Stripe, como o Francisco tinha citado, é muito bom disso. A Hotmart, então, é excelente para cadastrar, tá? Infoprodutos. E existem vários gateways de pagamento brasileiros que fazem também isso para o exterior, tá? Aceitam boleto, aceitam Pix e conseguem pagar a empresa lá fora, tá? Eu só não falo aqui o nome. Só um ou dois, só para
para quem está ouvindo? Cara, teve até uma que me procurou para eu anunciar eles essa semana passada. Eu acho que Então não fala porque eles não pagaram ainda. Se procuraram para anunciar, então não falei nada. Então você tem que ser pago para isso. Não, brincadeira. Existem vários que se utilizam já disso, que realizam, tá? A gente já fez a implementação de muitos ali na parte de criptoativos também, tá? É porque eu não lembro o nome, são nomes geralmente em inglês, né, com várias siglas, enfim, eu vou acabar errando se eu for falar aqui, né, mas a gente pelo menos trabalha com 3 deles muito famosos que realizam isso no Brasil, tá? Aceitam pagamentos em Pix, em boleto e realizam pagamento para fora. Que é assim que funcionam também, né, os intermediadores de pagamento brasileiros para grandes empresas, né, como a Bet365, várias empresas de aposta esportiva funcionam assim. Às vezes as pessoas, quando vão fazer o Pix, quando vão fazer a transferência, não olham que o nome lá que elas estão transferindo é diferente do da empresa, porque aquilo é um intermediador de pagamento, né? Então, aquelas empresas não funcionam no Brasil e usam intermediadores de pagamento nacionais que mandam o dinheiro para o exterior para elas conseguirem funcionar, que é um terceiro caminho também, né? Então, assim, na era da tecnologia, no ano digital, como a gente está, não faltam opções. Então, assim, desde que você tenha ali um negócio compatível e você possua um mínimo ali monetário para realizar a estrutura, você não vai ter problema nenhum. Você vai ter excelentes opções, excelentes gateways de pagamento, excelentes legislações que vão abraçar o seu negócio, né? E de maneira muito mais segura e muito mais, como é que eu posso dizer, regulada do que no Brasil. Infelizmente, as pessoas não percebem que os empresários brasileiros são alguns dos melhores do mundo, né? Eles justamente eles lutam contra legislações, contra um governo que muitas vezes está contra eles, né? Como o Rafael disse, o governo está contra você, não está preocupado se o seu negócio vai bem, né? Tanto que a gente tem aquele dado de que uma empresa no Brasil dura no máximo 5 anos, né? Em média. Então, não é de interesse do governo, não é uma preocupação do governo que a sua empresa sobreviva, ao contrário desses outros países. Desde que você consiga se regular, né, se enquadrar nos requisitos deles, eles vão fazer de tudo para que a sua empresa sobreviva e estão ao seu favor. Né, uma diferença brutal em relação ao empreendedorismo nessa questão. Cara, eu acho que a gente cobriu, assim, todos os principais fatores relacionados à empresa offshore, ficou muito bom. Um ponto que eu queria ainda abordar nesse podcast, além da questão das offshores, é a questão da residência em Dubai mesmo. A gente ouviu um pouco do ângulo, né, do Gustavo sobre o que ele acha de viver lá. Você poderia falar um pouco mais assim, da sua visão? Quais são as principais vantagens que você vê em morar nos Emirados Árabes e quais são as principais desvantagens também, se tiver alguma para mencionar? Certo. Aqui é um lugar que eu diria que para um empresário que tem dinheiro, ele vai ter que só ver a questão do primeiro ponto, né? Como eu falei, da vida e do lifestyle. Se ele tem um negócio que se enquadra aqui e ele tem um faturamento bom, suficiente para que ele construa a vida dele aqui, a empresa dele, ele vai ter muitos aspectos positivos, mas por conta da cultura local e da lei, né, que rege aqui, a lei internacional que manda aqui, né, que aqui rege sobre estrangeiros, né, mesmo que possuam residência aqui nos Emirados, é a lei francesa, né, são as leis internacionais, o direito francês que rege aqui, certo? Mas, de toda forma, a que predomina para funcionalidades, né, da maioria dos tipos de serviços locais no qual você vai viver no seu dia a dia, são islâmicas, né? Então, por exemplo, bacon é extremamente difícil de você achar aqui. Se você é o cara que gosta de uma costelinha de porco, pode esquecer, você não vai encontrar aqui. Se é um empresário muito festeiro, gosta de ter uma vida noturna, no final de semana muito ativa, né? Provavelmente você não vai ter tantas dificuldades em relação a ir num local, numa festa, né, encontrar drinks alcoólicos, mas você não vai poder beber na rua, você não vai poder ter isso em um escritório, né, oferecer para os seus convidados, para você recepcionar. Você vai ter uma dificuldade sobre os locais que você pode beber, muito restrito, né? E é muito difícil também você ter acesso, em específicos locais da cidade. Você não vai ter um Zé Delivery que vai entregar álcool para você, não, tá? Isso não existe. Você só pode beber em locais muito específicos e você não pode andar alcoolizado de jeito nenhum, mesmo que seja a pé, né? Então, existem leis muito restritas. O amor aqui, você não pode
demonstrar afeto em público, né, de jeito nenhum. Então, assim, precisa de certos cuidados só, né. A vida aqui é maravilhosa em diversos aspectos, mas tem que ver, dependendo do estilo de vida que aquela pessoa vive, né? Se ela é uma pessoa muito mais caseira, muito mais família, né? Eu não vejo qualquer problema que ela vai ter para viver aqui. Aqui é um país muito seguro, extremamente seguro, né? Para quem tem o padrão de vida de uma capital como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Como Goiânia, que são cidades muito caras de se viver, né? Você não vai ter muita diferença se você vive num padrão de, sei lá, 15, 20 mil reais por mês, você não vai sentir muita diferença, né? Você vai ver que a sua vida continua com a mesma acessibilidade, né? Então, eu diria que só é mais a questão do lifestyle mesmo, né? Dependendo de como o empresário tem a vida dele nos finais de semana, alguma coisa assim fora. Mas é maravilhoso para a grande maioria das pessoas aqui. Para quem quer ouvir um pouquinho assim sobre essa questão de cultura islâmica e tal, recomendo ouvir o nosso podcast sobre Marrocos, que eu gravei junto com o Danilo. Mas assim, é uma questão que vale mencionar, né? Tem diferenças culturais, tem essas questões sim, mas não é como se Dubai e Abu Dhabi fosse uma Arábia Saudita, um Irã da vida, em que é crime a mulher andar sem hijab, sem burca, ou que, sei lá, tomou uma cerveja no estabelecimento, corta a mão fora na espadada, né? Assim, dos países muçulmanos, de maioria muçulmana, sabe, junto com Turquia, provavelmente o mais liberal, se não um dos mais liberais, não? Sim, exatamente. Assim, que eu tenha conhecimento, realmente Dubai é a cidade, né, dentro do país que é os Emirados Árabes Unidos, a cidade, né, Abu Dhabi é um pouquinho ainda mais fechada que Dubai, mas Dubai, em termos de cidades, né, por volta aqui do Oriente Médio, é um dos locais mais livres, né, para realmente estrangeiros, né. Então, por exemplo, infelizmente, ainda existem leis locais, por exemplo, contra o homossexualismo, né, coisas do tipo, mas na prática não é bem assim, né? É um emirado muito livre. Dubai é um emirado realmente muito aberto. É completamente diferente de Oman, do Catar, né? Onde está sendo a Copa do Mundo nesse momento, que ainda possui muitas restrições. Né? Na prática as pessoas sentem, mas Dubai é um país, quer dizer, Dubai é uma cidade dentro de um país, né, que possui muita cultura estrangeira e muitos estrangeiros. Então, assim, cerca de 70% da população de Dubai é estrangeira. Então, assim, no dia a dia, andando na rua, você vai ver que na prática não é como você tem no seu imaginário, que você vai ver gente cheia de burca, kebab andando, né, os islâmicos, né? É difícil até você encontrar alguém realmente nativo de Dubai, alguém árabe, né? Não é tão fácil. A maioria das pessoas que você vai ver no seu dia a dia andando por aqui, em festas, em baladas, né, em locais que você frequenta, são estrangeiros, né? São russos, são indianos, são americanos. Você vai ver muita gente de fora aqui, né? E mais uma vez, realmente o que rege para nativos daqui é a Sharia, né? É a lei Sharia. Mas para estrangeiros o que rege aqui é o direito internacional, né? É a lei internacional, o direito francês que vai estar regendo aqui. Então você não precisa ter um medo exacerbado, né? Um preconceito ou então uma precaução tão grande assim, né? Você não vai ter muito problema aqui não, de jeito nenhum, né? Você vai se sentir muito mais livre, muito mais seguro até que no Brasil, né? Você consegue andar na rua sem medo de ser assaltado, você consegue ter a segurança jurídica nas suas transações, na sua vida, saber que você não vai ser processado aleatoriamente, né? Porque algum concorrente não gostou seu, como funciona no Brasil, né? Um concorrente seu ali primo ou sobrinho de um juiz, ali inventou alguma coisa sobre a sua empresa e a casa caiu, né, por assim dizer. Então, assim, é muito mais seguro, tanto a questão de estabilidade econômica aqui, né, a própria moeda local, o dirham, né, ele raramente muda qualquer paridade com dólar. Então, assim, a diferença do dirham para o dólar é de cerca de 3,3, entendeu? Então, muito raramente muda alguma coisa, né? É um câmbio muito constante. Então, a estabilidade da economia, a estabilidade política, a estabilidade social também é muito grande, né? Você não vai ver grandes distinções, até porque não é uma república, é uma monarquia islâmica, né? E apesar do nome às vezes parecer assustador, mas tem muita estabilidade envolvida, né? Não é à toa que Dubai é uma cidade que migrou de 20 anos atrás ser uma vila de pescadores para ser o que é hoje, né? Porque tem uma estabilidade muito grande, tem uma dinamicidade muito grande na economia e tem, então,
uma atratividade, né, para empresários muito grande. Então, se você não conhece ainda Dubai, fora dos olhos da televisão, fora da mídia, fora do que você lê apenas na internet, eu convido você a conversar com a gente, né, tanto comigo quanto com a Seti, e ver a sua possibilidade de migração para Dubai, ou até mesmo da sua empresa, tá? Eu garanto que um dos dois casos, ou os dois até, vão ser extremamente favoráveis para você de uma maneira que você nunca pensou na vida. Dubai é uma jurisdição assim que é um baita paraíso fiscal, é um centro internacional de finanças, de voos também, assim, um aeroporto, tem mais de 100 conexões, tu consegue viajar para a África, para a Europa, para a Ásia, para São Paulo também tem voo direto, para os Estados Unidos, voa para o mundo todo, e a residência não é tão difícil de conseguir, sabe? Abrindo uma empresa local, patrocinando o próprio visto, você consegue ali a residência, pode trazer dependente junto. Então, assim, na casa, se não me engano, tá na casa dos $7.000, assim, com as pessoas que a gente trabalha aí, a parte de imigração junto com a empresa. Né? Então, cara, se tu vai já abrir um negócio, tá pensando em offshore, Emirados pode ser uma ótima opção. E tem a questão de que com o visto de patrocínio de empresa, você só tem que estar presente no país um dia a cada 6 meses para manter o visto ativo. Né? Você não precisa nem ter um apartamento alugado o ano todo, igual é o caso na maioria dos países da Europa. Você não precisa disso. Você pode, sei lá, toda vez que você vai para os Emirados, você pega um Airbnb ou alguma coisa assim, e você tem a residência lá a longo prazo, tem o direito de morar nos Emirados Árabes. Então é um país bem simples, bem direto, né, bem prático nesse tipo de questão de imigração e de abertura de empresa, e tudo no geral. É um país bem prático. Né? Então, recomendo darem uma olhada. Francisco, para quem, por exemplo, quer morar aqui ou ter a residência fiscal dos Emirados Árabes Unidos, né, não necessariamente você precisa abrir uma empresa. Se você é um empresário, se você tem um negócio que é propício, que é adepto de ser migrado para cá, realmente é uma excelente forma de você ter a sua residência nos Emirados Árabes Unidos, né, que realmente ela é muito tranquila, né? Ela te dá muitos poderes aqui de adquirir muitos bens, né? Ela te dá um status quo muito bom com os Emirados, inclusive acesso a muitos serviços daqui que só quem tem a residência pode ter acesso, tá? E é muito inclusivo por causa disso, mas não é só abrindo empresa, né? Uma maneira muito fácil se você não tem interesse de abrir uma empresa nos Emirados, ou você, então, não tem um negócio que se adeque aqui, mesmo assim você consegue tirar a residência, né, adquirindo um imóvel, por exemplo. É uma das maneiras mais fáceis de você adquirir a sua residência, comprando um imóvel aqui. E para quem conhece preços, né, para quem está acostumado com preços, mais uma vez, de capitais como Rio de Janeiro, a grande São Paulo e Goiânia, eu convido, a pessoa vai ver que não é tão diferente, tá? O que você às vezes paga, sei lá, uns 5 milhões de reais para comprar um imóvel pequeno, medíocre, na Avenida Paulista, né, num local que apenas por nome, né, apenas por localização, você vai comprar um imóvel extremamente luxuoso aqui. Nossa, mas eu achei que eram milhões de dólares. Não, assim, a diferença local da moeda não é tão grande, né? O dirham é apenas 1,5 vezes mais caro do que o real. Não é tão diferente. Então, assim, mais uma vez, adequando a realidade de grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, você vai ter acesso a muitos bens aqui de maneira muito mais barata do que no Brasil, porque aqui não existe imposto, tá? Imposto ali sobre capitais, né? Imposto ali sobre impostos diretos, né, imposto de renda, sobre pessoa física, pessoa jurídica. Então, isso barateia muitos produtos, muitos serviços, né, tanto produtos eletrônicos como até mesmo imóveis, né, como eu estou citando. Você vai ver que você consegue comprar imóveis muito maiores, de uma localização muito bonita, muito melhor do que você compraria no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Muito bom. Então fica o pitch aí também para os Emirados, né? A gente consegue ajudar tanto a abertura de empresa quanto imigração para lá. Inclusive está para sair um terceiro artigo sobre o tema Emirados, é um dos países que a gente mais cobre, além de Uruguai, Portugal, Geórgia, Panamá, enfim. Então acho que por hoje é isso. Giovanni, para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Telecojus ou da Yellow Crypto, onde que eles podem saber mais de você ou onde que eles podem te encontrar nas mídias sociais também? Então, meu Instagram é giovannetelli, tudo junto, tá bom? E ali fica o convite para conhecer mais sobre tudo que é relacionado à proteção patrimonial e proteção financeira, tá?
A Yellow Crypto, que é o nosso escritório aqui em Dubai, funciona, então, é um fundo de criptomoedas, a gente atende, então, desde ali de fundos e de trading privado até copy trade, né, que é a maneira mais segura de você ter o seu capital sendo operado, né, de forma totalmente desvinculada, né, você tem toda a segurança de ter o seu patrimônio na sua conta da Bybit, por exemplo, né, e ter ali a sua carteira replicada conforme as operações da empresa. E se você quiser conhecer mais sobre a Telecojus, que é toda essa parte de offshore, toda essa parte de holding, de trustees e de proteção patrimonial e financeira, você tem o nosso Instagram, você tem o nosso site, né, da telecojus.com, e fica totalmente convite aí a você participar, né, de fazer uma entrevista conosco, de você propor o seu caso a nós, né? Com certeza conseguiremos relacionar, conseguiremos te oferecer uma solução muito mais propícia e muito mais adequada de opções que às vezes você nem sabia que existia, né? Porque nós estamos totalmente atualizados com a geopolítica e com as inovações tecnológicas, né? De maneira que muitas empresas, né, e muitos escritórios hoje não estão adequados, né? E mais uma vez citando, nós somos ali parceiros muito fortes da CETI, né? Então a gente realiza muita troca de comunicação, de informação com eles, né? Então você vai estar totalmente abraçado aqui, né, por boas empresas, por bons escritórios que vão estar dando a melhor solução para o seu caso, da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. Então fica o convite aqui para você realizar contato conosco. Perfeito. Os links, então, vão estar na descrição aqui do podcast, seja a versão áudio, seja a versão YouTube, onde quer que você esteja escutando / assistindo. E é isso aí, Giovanni. Cara, muito prazer ter você aqui pela segunda vez, mas que vai sair ao ar pela primeira. E provavelmente ainda teremos mais algumas, mas é isso aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer ter você aqui e a gente se vê na próxima. E para quem estava vendo em vídeo, foi muito legal ver a entrevista ao longo do pôr do sol acontecendo ali lá atrás, que ele começou num sol aí, foi abaixando, ficou mais bonito ali. Bora fechar o... Para quem viu no vídeo, ficou legal. Para quem viu no áudio, dá uma lista no YouTube, cara. Foi legal. Deixa eu ver se ainda vai dar para ver um pouco aqui da... Eu só tava se pondo pro outro lado ali, né? Acho que aquele lagão gigantesco central, né? Aqui é a Jumeirah Lake Towers, né? A gente está dentro do DMCC, que é o setor de cripto e commodities aqui, né? Deixa eu ver, acho que aqui pela janela vai dar para ver se é um reflexo. Do Brasil, na edição, aí, 7 horas de diferença. Na edição pessoal ajusta aí. Mas tá aí, ó. Deve ser 7, 8, que esse agora aqui é quase 11 da manhã, lá deve ser... 6. Vai dar 6 aqui, cara. são 6. 7 horas de diferença, praticamente. E aqui fica, né? Deixa eu ver, essa distância dá pra ver um pouquinho. Eu tava até abrindo o site de venda de imóveis aí quando você tava falando, eu tava olhando. Os preços são bem que você falaram, é preço de São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, é o que eu falei. É imposto e com segurança máxima, né? Eu tenho muito amigo corretor, Rafael, tenho muito amigo corretor em grandes capitais, né? E eu vejo assim, eu falo para eles direto, cara, inclusive, tá? Eu conheço corretores brasileiros aqui, mais uma vez, empresários brasileiros são alguns dos melhores do mundo, porque eles vivem em ambiente que a receita do país, né, a receita do Brasil, a Receita Federal, e o governo está contra eles e mesmo assim eles prosperam. Então, quando eles vêm para um país que nem Emirados Árabes Unidos, ninguém segura brasileiro aqui, ninguém segura. O brasileiro é o melhor do mundo em questão de empreendedorismo. Então, corretor de imóveis que vem para cá, se você sabe falar inglês, se você tem um capital mínimo para se capitalizar e se adaptar aqui, tá? Você fazer a questão aqui de tirar a sua licença, de você fazer a conversão do seu diploma não é tão difícil, tá? É uma maneira muito prática e a gente também realiza esse serviço, caso você também nos procure, tá? Então, é algo que fica totalmente aberto aqui. Infelizmente, né, muitas pessoas acabam por adquirir imóveis, né, que são muito caros em grandes capitais e possuem, tipo, 70, 50 metros quadrados, né, um cubículo, e aqui pelo mesmo preço que você compraria um imóvel numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, você consegue um imóvel fabuloso aqui, né, e fica totalmente aberto aí o convite. Beleza, então. Bom, fazendo o segundo fechamento agora, valeu, Giovanni, valeu, Rafa, aí, pelo podcast, e é isso aí, a gente se fala na próxima.